Nosso estudo de hoje, lição 10 do livro Assim Vencerás, tem por título Justiça. Faze culto à justiça sem condenar o injusto. Delinquentes diversos são doentes do espírito. Ignorância é um mal que pede auxílio e cura. Agressores carregam obsessões ocultas. Olha a praga e a lavoura quando salvas a planta. Deus nos livra do mal, mas nos guarda em amor. Vamos falar de justiça, mais uma vez, procurando explorar essas palavras do Emmanuel e trazendo recomendações recentes que a gente tem recebido. E é claro que a gente pensa assim, quando a gente recebe recomendações, normalmente essas recomendações do plano espiritual, a gente pensa assim, é porque estão nos convidando a um comportamento que na verdade a gente não vinha tendo anteriormente. Então, um primeiro comportamento, a primeira recomendação que me marcou bastante esses dias e que eu vou compartilhar mais uma vez e quantas vezes forem necessárias, é que essa situação de tensão de guerra no Oriente Médio e tensão de guerra na Europa, ela preocupa muito a cada um de nós, principalmente aqueles de nós que, de alguma maneira, temos aqui no subconsciente ou, de alguma maneira, temos recordações do passado de períodos que a gente viveu no continente velho em guerra também. Mas aí, a proposta que chegou para mim, meu filho, não se posicione nem por um lado e nem pelo outro. A gente tem que fazer um esforço para aprender a amar os dois lados. E deu uma explicação que foi assim bastante razoável e fácil de entender. Falou, olha, se você se posicionar a favor de um lado, naturalmente você vai jogar uma energia deletéria, vai jogar um dardo mental contra o lado que você escolheu. E, independente do lado que você escolha, esse dardo mental, ele vai ajudar a se juntar aos vários dardos mentais do povo do planeta, criando o que a gente chama de psicosfera. Uma psicosfera deletéria. Aí você fica pensando, pô, que nome esconde? É psicosfera. Psicosfera é uma pena que a gente não pode ver, né? A gente não vê pensamento, mas ele está aí. É um tipo de matéria que pode ser que um dia alguém invente um óculos, alguma maneira da gente ver, mas tem sido uma matéria enegrecida que está contribuindo para tudo que está acontecendo no nosso planeta. Inclusive a gente lembra que Divaldo Pereira Franco uma vez falou que a pandemia, por exemplo, era um resultado, um vírus, um resultado da densidade dos nossos pensamentos aqui na Terra. Então ele falou assim, o Espírito falou, olha, você pelo menos tentando agir de maneira neutra já é alguma coisa. Quando você conseguir ajudar ainda, além de você ainda cooperar para diminuir isso, eu falei, meu Deus, mas como é que se diminui isso? Fazendo a sua parte. Vamos pensar no seguinte, aí outra recomendação de justiça. Ao invés de julgar as pessoas, se coloque no lugar de pai delas. Se fosse seu filho, como é que você faria para estar ajudando aquelas pessoas? Olha, Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. E nós estamos, em um dia da semana, estudando as obras de André Luiz, estamos no livro Ação e Reação. E o livro Ação e Reação, agora como está muito fresquinho, eu vou usar os exemplos do capítulo que a gente estudou, até para ficar de referência, né? Para que se alguém quiser também se interessar hoje, através aí do Google, a gente consegue ter acesso a todos os livros do Chico em PDF. O capítulo 5 do livro botam 3 casos. Caso de um herdeiro que acabou envenenando, enlouquecendo a madrasta para poder ficar com dinheiro, um que atropelou um bêbado quando estava dirigindo, e
um terceiro caso também de uma pessoa que ainda está envolvida com vício. E mostrando como é que é a realidade deles do outro lado. Inclusive esse que atropelou, falou, ninguém descobriu aqui na Terra quem foi. Ele escapou da justiça dos homens, mas quando chegou do outro lado, a consciência atormentando por conta da natureza do crime, e até mesmo esse espírito que foi assassinado por estar embriagado, também participando desse processo. Então, olha o que ele diz aqui. Delinquentes diversos são doentes do espírito e os agressores carregam obsessões ocultas, perseguições, seja daquele que foi agredido, ou seja daqueles que amam aquele que foi agredido. Então é uma regra praticamente sem exceção em um mundo de expiações e provas como o nosso, mas que até quando a gente consegue escapar da justiça aqui dos homens, a gente vai enfrentar daqui a pouco a justiça de Deus, que vai estar se externando dessa maneira, de a gente começar a colocar na cabeça uma coisa: nada que eu faça aqui na Terra consegue ficar oculto ao plano espiritual. Então o Emmanuel ele vem falar para a gente, olha, a ignorância é um mal que pede auxílio e cura. Agora, começa o texto falando, vamos fazer culto à justiça sem condenar o injusto. E aquela sentença que está no Evangelho também, com a medida que você julga, você também será julgado. O rigor que você julga, você acaba trazendo um julgamento para você também, e é natural, gente, porque o rigor que eu estou julgando, eu estou impregnando o meu corpo espiritual, esse perispírito, que ela tem uma carga magnética. E essa carga magnética que eu estou usando quando estou julgando é que está justamente me maculando e não permitindo que depois eu tenha acesso a boas moradas. A gente vai descobrir um dia que o amor cobra a multidão de pecados, como dizia o nosso querido apóstolo Pedro, e a gente vai descobrir que é o único caminho que realmente vale a pena, é o único caminho que presta. A gente percebe assim na figura do Cristo, uma figura que em momento nenhum julgou qualquer um de nós. O tempo todo ele só se colocou na posição de ajudar mesmo, auxiliar, aliviar. Venha a mim, vós que estás aflito, que eu vos aliviarei. E chamar a atenção também, falar, olha, você está errando nisso, vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. E o Emmanuel continua a falar, olha a praga e a lavoura quando salvas a planta. Então, olha tanto uma como outra quando você salvar a planta. A praga é o animal que a gente chama de praga porque ele está se alimentando de alguma coisa e não está deixando eu me alimentar primeiro, mas ela faz parte da cadeia alimentar também. Então, eu já sabendo que existe uma praga, não é que eu vou tentar criar um ambiente para que aquela praga ela possa sobreviver sem causar danos à minha alimentação também, mas ela também faz parte, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Já dizia lá o Lavoisier, lá na França, mesmo tendo sido guilhotinado depois, por conta da Revolução Francesa. Mas então o que acontece? Emmanuel termina a lição falando, Deus nos livra do mal, mas nos guarda em amor. Para livrar a gente do mal, ele nos guarda em amor, em momento nenhum em ódio, vingança, rancor, em momento algum dessa maneira. Então a gente vai começar a pensar assim, né? Esse amor, esse interesse em ajudar o ser humano, pode ser ele até o mais delinquente que for. Aliás, quanto mais delinquente que for, vai até mostrar a capacidade que a gente está desenvolvendo na gente mesmo de amar. E essa capacidade que está fazendo com que a gente evolua mesmo. Então, se a gente conseguir atingir esse nível, atingir esse ponto, a gente vai estar realmente se habilitando a trabalhar com Cristo, a ser um seguidor de verdade do Cristo, e eles vão poder contar com a gente. Agora, enquanto a gente estiver nessa fase que a gente está, que é intermediária, que todo mundo passa por ela, vamos ficar tranquilo também, né? Faz parte de um acabamento, de um polimento da pedra bruta que nós somos aqui. Mas, por enquanto, a gente julga. E ele fala, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, que serão saciados.
aguarde, mas a gente conta com cada um de vocês para ajudar cada um desses meus filhos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.